Olha isso, Apocalipse capítulo 19, do versículo ali do 17 ao 21. O texto está falando de ajuntamento das águias ou das aves. E o que isso tem a ver com o assunto da nossa reflexão nessa oportunidade? Pois é esse assunto que vamos tratar, muito importante por sinal, pois trata de uma suposta objeção a um vídeo que foi feito aqui no nosso canal com referência a questão do duplo cumprimento em Zacarias 12:10. Mas antes de irmos a fundo, eu peço a você que não se esqueça de curtir esse vídeo e também de compartilhar nas suas redes sociais de amigos para que os teus contatos também possam ter essa informação tão importante que vai abrir a mente deles para a verdade concernente às questões da escatologia já realizada. Eu sou Erivelto Soares e você está no canal Academia Preterista de Estudos. Muito bem, Apocalipse 19, no versículo 17 ao 21, fala de ajuntamento das águias ou das aves. Eu vou fazer a leitura com vocês aqui do texto de Apocalipse, né? Apocalipse 19, que é o texto no qual ele apresenta razões pelas quais ainda vai se cumprir, né? E nós que devamos estar atentos ao que diz esse texto, que vai corroborar com aquilo que se cumpriu em 70, porém que se cumprirá de uma forma ampla. Eu vou explicar melhor essa questão que ele defende lá dentro do seu ponto de vista. Olha só, diz assim o texto: E viu um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Preste atenção a isso aqui, tá? Aves, a palavra aves aqui. Que voavam pelo meio do céu. Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam, sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. No versículo 21, para concluir, diz: E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado num cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. Um fato manifesto de um grande juízo, o qual traria ali uma mortandade tamanha, o qual as aves poderiam ali se fartar daqueles corpos dilacerados por conta da batalha. Não é isso que encontramos aqui? Perfeitamente. Então, olha só, meus irmãos. O argumento que o futurista traz agora é que essas aves que é apresentada nesse texto que acabamos de ler está completamente ligado ao que é dito por Jesus no sermão escatológico de Mateus 24, lá em Mateus capítulo 24. Vou trazer aqui também esse texto antes de fazermos a exposição da questão, do tema ao qual estamos abordando aqui. Olha só, o que é que vai dizer o texto? Diz assim: Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A palavra abutres não é bem uma palavra que possa se encaixar com o original, aquilo que tange os manuscritos. A palavra no original aqui é águias, tá? Uma vez que é ave de rapina, e por tratar de corpos, cadáver, o tradutor entendeu que tinha a ver com abutres, porém no original a palavra é águias, porque tem a ver com o símbolo do exército romano, que tinha, por sua vez, a figura da águia, entende? Então isso é muito notório quando você vai pegar uma versão mais antiga das escrituras que respeite o termo no grego, no que tange a palavra no original, realmente você vai encontrar para águias, e não para abutres, mostrando que tinha tudo a ver com o exército romano, com a invasão romana em destruição dos judeus, no que tange a guerra judaico-romana, até porque o contexto está relacionado a isso. Então, todos os estudantes que se prezem no que tange a interpretação de Mateus 24 vão realmente atestar o que eu estou dizendo aqui. Não é nada novo, não é nada inventado. Esse texto se refere ao exército romano vindo sobre o corpo, ou seja, em destruição dos judeus
das 12 tribos, por sua vez, por conta estava projetado a isso no que diz a lei e os profetas. O Senhor já tinha tratado disso antes. Então, voltando à questão, o futurista, ele vai dizer que Apocalipse 19 é o cumprimento do que tange esse momento aqui em que Israel foi destruída em 70, entende? Na cabeça dele, Apocalipse é composta de cenas da grande tribulação que ocorreu em 70, porém reproduzida, ampliada e direcionada para um novo cumprimento no futuro. Eu fiz uma indagação dizendo que seriam dois cumprimentos, porque ele também apresentou a questão de que a grande tribulação, embora tivesse acontecido em 70, acontecerá futuramente. Eu pontuei dizendo, não, isso é dois cumprimentos, ou seja, duas grandes tribulações. Ele disse que eu estaria blefando, porque ele não ensinava duas tribulações, ele disse que é uma, porém que se cumpre duas vezes. Não faz sentido algum, meu irmão. Qual o sentido que isso faz? Porque em Lucas capítulo 21, 22, diz que tudo se cumpre ali, a lei e os profetas. E não teríamos um cumprimento posterior, porque assim era necessário defender que ainda existia profecias pontuando questões relacionadas a um fim depois de 70, entende? Então isso não acontece em lugar nenhum, porque tudo que deveria se cumprir, se cumpriu em 70, como assim foi determinado na lei e nos profetas, na queda de Jerusalém. Tudo se cumpre, não tem nada para se cumprir posteriormente, tá certo? Essa é a realidade, porque na visão dele é que Apocalipse tenha sido escrito 40 anos depois que Jesus parte no Calvário. Então, por ter sido escrito posteriormente, então na cabeça dele é que a profecia, que a revelação de Apocalipse ainda venha a se cumprir, fora do tempo do primeiro século. Não faz sentido algum, não faz sentido algum naquilo que tange as questões proféticas do fim, porque encontramos vários elementos da lei dos profetas ainda apresentadas dentro do livro de Apocalipse. Já mostramos muitos fatos aqui para deixar isso bem contundente. Agora, dois pontos imprescindíveis que ele não consegue enxergar dentro dessa posição que ele defende de que há um duplo cumprimento aí. As águias para as questões das aves são coisas distintas. Águias e aves são termos completamente diferentes, meu querido. Entende? Completamente equivocado. A percepção futurista dentro dessa ligação, tentando forçar uma hermenêutica, uma exegese que possa trazer as duas questões correspondentes. Não tem. A águia é um tipo de ave e aves é um termo genérico para todas as espécies de pássaros. Essa é a questão aqui. Então são coisas distintas no que tange o texto de Mateus 24, 28, porque está relacionado a os romanos em prol de destruir Jerusalém. Quando você vai para Deuteronômio, no capítulo 28, esse texto aqui é incrível porque aqui esse texto mostra o equívoco trazido pelo futurista, porque aqui estão as duas questões, tanto dos romanos, que viriam em destruição de Jerusalém, por conta deles terem desobedecido à aliança, como também temos aqui as aves de rapina, que estariam sobre o corpo, se fartando por conta dos judeus terem sido destruídos. Isso aqui tem a ver com algo posterior, depois de tudo já ter sido realizado, com referência ao juízo que viria contra os judeus das 12 tribos, não é verdade? Olha só como é interessante aqui. Olha que esse texto está dentro do Pentateuco, né? Da lei de Moisés. Vai dizer assim: o Senhor fará que sejas ferido diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás deles, e serás espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. Verso 26. Os teus cadáveres servirão de pasto a todas as aves do céu, correspondendo ao que é dito lá em Apocalipse. Veja aqui, isso é uma predição às questões futuras das 12 tribos, e não das nações do planeta Terra. Tinha a ver com as tribos da terra, como você encontra lá em Apocalipse 1, no versículo 7. Então, os seus cadáveres servirão de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra
e não haverá quem os exorte. Em short, tá? Então isso aqui é categórico, que estava dentro do Pentateuco, dentro da lei, e quando você vai ler Lucas capítulo 21, 22, se cumpre na queda de Jerusalém, ou seja, se cumpriu a lei. Então não tem como eu pensar que Apocalipse 19 seja algo que esteja ainda para suceder. Mas não fica por aí, né? Temos aqui no verso 49 mais um texto contundente que agora sim vai trazer a cena do que é dito lá em Mateus capítulo 24, verso 28, que se refere ao exército romano. Aí muda o termo, não tem nada a ver com aves, tem a ver com águias. Olha só, o Senhor levantará contra ti de longe, da extremidade da terra, uma nação, olha só, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Verso 50, nação de rosto feroz, que não respeitará ao velho, nem se compadecerá do moço. Isso aqui é nítido, você vai encontrar nos relatos de Flávio José, que isso realmente teve o seu cumprimento na queda de Jerusalém em 70. Inclusive, o futurista lá, né, que tenta me rebater naquilo que eu apresento aqui nas questões escatológicas já realizadas, ele entende que se cumpriu toda a lei dos profetas em 70. Então, há uma desonestidade intelectual indizível em poder apresentar razões pelas quais tenha se cumprido em 70 e defender a ideia de que ainda tenha que se cumprir outra vez. Por quê? Porque na cabeça dele, como eu vinha falando, o Apocalipse é composto de cenas da grande tribulação, que embora tenha acontecido em 70, com a queda de Jerusalém pelos romanos, porém, em Apocalipse, essas questões tratadas em 70, elas são apresentadas, são reproduzidas, são ampliadas, direcionadas para um novo cumprimento no futuro que ninguém sabe quando. Isso é uma exegese completamente bizarra. Ninguém na face da Terra nunca apresentou razões pelas quais essa ideia possa realmente fazer sentido, né? Não faz sentido algum. Teria que refazer todas as escrituras para que essa ideia viesse a colar, ser uma realidade em termos de percepção bíblica, né, de uma verdade. Essa é a realidade. Na verdade, é uma cambalhota exegética para sustentar a ideia aqui de um duplo cumprimento. Não, se cumpriu, se cumpriu. Não tem como se cumprir outra vez. Uma vez que toda a lei e os profetas se cumpriram em 70 com a queda de Jerusalém, meus irmãos. Entende? Mateus 24, 28 é sobre águias, para refletir a vinda do exército romano para destruir a nação corrupta das 12 tribos. O que tange lá em Apocalipse 19 são as aves que vêm se amontoar no corpo já completamente dilacerado e devido às consequências da destruição. Algo que está posteriormente, até porque a destruição da Jerusalém em Apocalipse é apresentada no capítulo 17, no capítulo 18. Capítulo 19 é apenas a apresentação de tudo aquilo que já tinha sido a resolução nos capítulos antecedentes. É quando acontece a boda do Cordeiro, né? Em virtude da destruição de Jerusalém. Então, meu irmão, se o Pentateuco se cumpre em 70, qual a necessidade de se cumprir outra vez? Entende? Fazendo uma observação mais profunda dessa questão, a palavra grega para águia, como a palavra grega para aves, são completamente diferentes na Strong. Se você for uma pessoa que gosta de pesquisar, você vai encontrar, né, essa falta de ligação, né, completamente nos termos do grego. Isso mostra que não faz sentido algum a objeção feita no sentido de que essa poderia ser, né, uma suposta objeção plausível à defesa de um duplo cumprimento profético. Olha só o problema que ele se meteu sem perceber. Porque se as águias de Mateus capítulo 24, ela é uma referência direta ao exército romano que destrói Jerusalém, né, em 70, e o futurista lá entende isso muito bem, que teve seu acontecimento. Porém, ele defende que essas águias que está em Deuteronômio, que se cumpre em 70, ainda se cumprirá no que tange Apocalipse 19, então quer dizer que a igreja hoje continua debaixo da lei para que Deuteronômio ainda venha a se cumprir outra vez?
Entendeu, meus irmãos? Olha só o problemaço que ele se meteu. Quer ver como é que ele vai sair dessa? Então, ele mesmo com a sua própria boca se enforca nas suas próprias palavras. Por quê? Porque criam doutrinas sem pensar no que estão dizendo, apenas para satisfazer o ego de dizer que estão com a razão, que estão com a verdade e que nós, preteristas completos, estamos completamente equivocados. Eu queria que ele pudesse, de forma sensata, responder, não fugir, criar outra objeção que venha apresentar razões para defender a ideia de um duplo cumprimento, porque vai ficando para trás. Trazemos aqui a refutação e ele não responde de uma forma sensata que há sentido pelo aquilo que é dito por ele, né? Ele diz que Apocalipse 19 vai se cumprir no futuro, porém, as prescrições de Apocalipse 19 correspondem ao que é dito na lei. Então quer dizer que a igreja ela continua debaixo da lei, não debaixo da graça, da nova aliança, porque ainda há de se cumprir prerrogativas da lei no que tange às questões lá de Deuteronômio capítulo 28, porque ali é apresentada as promessas de maldições. Então se cumprir em 70, como diz Lucas capítulo 21, versículo 22, tudo o que está escrito se cumpriu. É óbvio que não pode estar para o nosso tempo presente nem futuro. Isso é uma falácia, né? É uma cambalhota exegética que não se sustenta, não pode se suster. O segundo ponto é que Lucas capítulo 17, olha só outro problema que ele vai ter que lidar. Lucas capítulo 17, no versículo 20 ao 37, diz que o reino de Deus, que é de natureza espiritual, seria manifesto quando? Em 70, na queda de Jerusalém, porque tinha a ver com essa mesma ocasião, onde estivesse o corpo, ali se ajuntariam os abutres. Quando a gente vai lá para Lucas, vou trazer aqui o texto também para que você possa refletir comigo. Esse texto aqui, ele não viu ou tentou esconder, né, para que ninguém pudesse ver a força que esse texto traz em resposta, em refutação ao que ele defende. Vai dizer assim o texto, olha lá. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus é de cunho espiritual. A natureza do reino de Deus é espiritual. Por isso que o Senhor nunca reivindicou ser um rei militar que viesse a sentar-se literalmente, fisicamente, no trono de Israel, como os judeus esperavam que o Messias assim fosse, como até hoje é. Né? Eles aguardam um estadista, um homem poderoso, que venha marchar contra os inimigos, a fio da espada, destruindo-os, né? Reivindicando autoridade divina diante de seus inimigos. Eles esperavam isso. Né? E o Senhor Jesus nunca teve essa pretensão política, de forma alguma, porque o reino dele é espiritual, entende? É isso que muitos não entendem, e até aqueles que delegam a ideia de um Jesus romano, porque eles também defendem essa ideia, não, mas Jesus, ele nunca fez uma reivindicação de ser um líder político como os judeus esperavam, então Jesus é uma criação romana, porque uma vez que ele nunca fez um contraponto, né, contra os romanos no que tange destruí-los, de tirar o imperador do trono e assumir o poder de todo o ecumene, então Jesus realmente era uma criação romana. Não tinha nada a ver com uma figura realmente que tivesse existido. Não, isso é uma falácia. Por quê? Porque Jesus nunca teve pretensões políticas naquilo que tange ocupar um trono físico em Jerusalém, defender as questões judaicas e permanecer como uma nação poderosa na terra, cujo seu domínio seria humano, de forma alguma, era espiritual. Essa é a questão, e que eles não entendem e procuram denegrir a imagem de Jesus, dizendo que ele tenha sido uma figura criada pelos romanos, sem nenhuma um documento realmente acadêmico preciso que apoie essa ideia. Mas como qualquer ateu precisa ignorar a figura de Jesus, eles vêm com sempre novas ideias, sem fundamento algum, mas querem ter razões, né? Sem razão nenhuma para que eles possam conseguir vencer.
né? Então, olha só. O Senhor disse que o seu reino seria de natureza espiritual. Era um reino espiritual. E assim o é. Tem nada a ver com físico, material. E em seguida ele vem tratando acerca de todas as questões que levariam ele a manifestar esse reino. Primeiro, ele deveria ser rejeitado por aquela geração. E em seguida, esse reino seria implantado. Porque de natureza espiritual. Fim da lei e o estabelecimento da graça. Né? Diz assim o texto, mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Aqui a gente vai complicar. Os futuristas que costumam pontuar a questão desta geração que Jesus trata como seus contemporâneos. Se eu defendo Mateus 24:34 como uma geração referente ao público presente da nossa era, então se faz necessário que Jesus ainda venha a padecer nas mãos desta geração. Por quê? Porque não passou ainda. Uma vez que eles fazem de tudo para provar que Mateus 24:34 se refira à geração atual do nosso tempo presente. E aqui como é que fica? Então quer dizer que o Senhor Jesus ainda terá que padecer outra vez? Entende, meus irmãos? Olha só, é bagunça. O entendimento futurista é completamente perturbado, né? Confuso, que eles nem não sabem lidar com a questão. E tentam querer argumentar de todo jeito, que infelizmente muitos incautos recebem-os como pessoas prendadas, como pessoas honestas em suas aplicações textuais, né? São completamente desonestos. Então o Senhor vem falando aqui acerca das questões do que sucederia quanto ao seu retorno. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Tudo aquilo que trata da exortação de Noé, quanto à vinda do dilúvio, eles rejeitaram, o dilúvio veio e pegou a todos. Isso aqui não teve a ver com a vinda de 2000 anos. O dilúvio não aconteceu 2000 anos depois dessas exortações. Assim também o Senhor estava tratando daquela geração de sua época, como eles o rejeitaram, também assim o Senhor também retornaria em juízo deles, como foi daqueles dos dias de Noé. Ele vem seguindo na mesma questão de Ló, né, de Sodoma, quando veio o fogo, choveu e destruiu a todos, também não foi 2000 anos depois. Ele vem falando, assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Vem seguindo, vem falando mais coisas relacionadas ao que é encontrado em Mateus capítulo 24, um paralelo incrível, que não há como dividir em duas partes. No verso 37, ele conclui dizendo como é que esse reino seria implantado. Perguntaram-lhe, onde, Senhor? E respondeu-lhes o Senhor Jesus a eles, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também o quê? Os abutres. No original, as águias. Tá? Uma versão mais precisa, como eu vinha falando, conforme o texto anterior, né? De Mateus capítulo 24, verso 28. Então, aonde... Deixa eu ver se eu tenho aqui uma versão que possa trazer isso. Pronto, aqui, ó. Aqui fica melhor, né? Para que não fique como se eu estivesse querendo, né? Impor uma verdade que seja minha e não do original. Está aqui, ó. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele diz aos discípulos, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão o quê? As águias. Entende? Tem a ver com o exército romano, ou seja, quando o exército romano tomasse Israel, Jerusalém, a nação das 12 tribos, viesse a se lamentar e cair, então o reino de Deus seria na ocasião que implantado, manifesto por ser um reino espiritual e não físico como a nação, como os futuristas esperam um dia acontecer. E a minha pergunta que vem agora é o seguinte, se o reino de Deus foi manifesto em 70, como assim o Senhor prometeu, deixou todo o escopo desses acontecimentos bem apresentados no discurso de Lucas capítulo 17, que o futurista lá, eu acho que ele ou ignorou ou não conhece esse texto aqui, né, porque corresponde a Mateus 24, 28, o qual ele citou, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias, entende? Então, se o reino de Deus foi manifesto em 70, é bíblico eu afirmar que haverá outro reino de Deus de natureza espiritual manifesto no futuro, uma vez que as aves de Apocalipse 19 representem novamente a figura do exército romano, como o futurista lá tenta imprimir na ideia dos incautos?
Não faz sentido algum, meus irmãos. Ou seja, o reino foi implantado em 70, porém foi apenas um arquétipo de um reino que um dia... Patético, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não faz sentido algum. Entende? Isso aqui detona completamente a ideia do futurista em defender outro cumprimento, né? Ele diz que não é outro cumprimento, ele diz que é o mesmo cumprimento. Não faz sentido algum. Se cumpriu, se cumpriu. Não tem como se cumprir outra vez. Não existe outro cumprimento ou que seja o mesmo. Entende? Não tem. É a mesma coisa do arrebatamento. Como o dispensacionalismo costuma defender um arrebatamento que acontece e depois a vinda do Senhor. Não tem como. O texto fala da vinda para arrebatar a sua igreja, para tomar para si. Porém, ensinam que há uma vinda dividida em duas partes. Uma vinda para arrebatar e outra vinda para executar o juízo na terra. Não faz sentido algum, que seria a parúzia. Da mesma forma, é a ideia dos parciais preteristas, a ideia bizarra de que Jesus teria vindo, de fato, em 70, em correspondência às profecias, à lei dos profetas, se cumpre ali, em 70, correspondendo à destruição de Jerusalém, né? Onde não ficou do mesmo pedra sobre pedra, está na lei dos profetas, tudo se cumpriu ali, de fato, de verdade. Porém, se faz, inclusive, parte do Apocalipse, né, em sua grande maioria, teve a ver com essa destruição de 70, porém, aquele jeitinho brasileiro, né, aquele jeitinho ortodoxo de ser, há profecias ainda para se cumprirem do que tange Apocalipse capítulo 20 em diante. Por quê? Porque a questão da ressurreição dos mortos de Apocalipse 20, a questão do juízo que aconteceria também está relacionado ali e que está fora do que é apresentado nas questões de 70. Como se Daniel, capítulo 7, que ali está o juízo, como também Apocalipse 12, que está a apresentação da ressurreição dos mortos, que acontece justamente no período certo dos 3 anos e meio que denota a destruição de Jerusalém em 70. É só ler Daniel capítulo 12, no versículo 7. Contexto do versículo 1, da grande tribulação, como também do versículo 2, que trata da ressurreição dos mortos. Cumprimento da lei dos profetas. Então vai ter outro cumprimento da lei dos profetas. Eles dizem, não, mas Apocalipse 20 não é apresentado na lei nos profetas. Não encontramos na lei nos profetas. Mas como é que vai se cumprir? Ressurreição de mortos outra vez. Uma vez que já se cumpriu no que tange às questões de 70. Daniel 12, Daniel 7, tudo iria se cumprir no período do Quarto Império, o Império Romano. Entende? Então é uma falácia realmente defender a ideia de que a igreja esteja no aguardo de profecias ainda para se cumprirem de Apocalipse, uma vez que foi dado a João uma revelação e não revelações. Entendendo que o que é trazido para João em Apocalipse já antes fora trazido por meio de Ezequiel e por meio de Daniel. Entende? Então é a mesma profecia que em Daniel não está dividido, nem Ezequiel está fracionado de forma alguma. Ela se cumpre num período único, com a queda de Jerusalém. No fim da Israel das 12 tribos. E não 2000 anos depois, que pudesse ter acontecido uma parte antes e 2000 anos depois a segunda parte, como assim eles costumam ensinar. Logo, Lucas capítulo 17, no versículo 37, assim como Mateus capítulo 24, versículo 28, e não é a mesma coisa no que trata a vinda das águias em destruição, como é apresentado lá em Apocalipse capítulo 19, no versículo 17 ao 21, pois ali está tratando das bodas do Cordeiro. Está tratando do momento em que os corpos já se encontram completamente deslacerados e as aves de rapina, né, estão se apropriando daqueles corpos. A visão de João apresenta já a destruição manifesta e as aves se fartando daqueles corpos, diferente dos textos que é apresentado na questão onde as águias estão vindo para
destruir Jerusalém, a nação das 12 tribos, tá? E outra coisa importante é que são textos relacionados ao primeiro século, porque tinha a ver com o cumprimento da lei dos profetas, nada a ver com o nosso tempo. E outra bomba que eu quero deixar aqui antes de encerrar a nossa reflexão é que haverá outro exército romano então no futuro para cumprimento de Apocalipse 19, uma vez que se cumpriu em 70 e o reflexo do que foi em 70 se manifestará no futuro. Será que vai haver no nosso futuro um renascimento do exército romano com os generais para poder destruir Jerusalém e trazer assim o fim tão esperado do livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse ainda não se cumpriu. Eu queria que ele pudesse responder a essa, que com certeza vai deixá-lo bem embaraçado, como qualquer futurista que costuma a defender as questões do livro como algo para se cumprir em nossos dias ou em tempos mais para frente, né? Porque na verdade ele não tem uma definição certa, apenas deduções de coisas que nunca acontecerão. Está aí mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada. Espero que ele tenha sido útil. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais de amigos, tá bom? E se você puder, faça aquilo que você faz muito bem sempre, que registrar aqui abaixo no comentário o que você achou dessa reflexão. Com certeza responderei a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!